Vamos receber agora o luxo de ter a análise de Yuri Pita aqui conosco. Yuri, que é o nosso editor de política, âncora do 360, que agora está no lugar de Márcio Gomes, que está de férias. Bem-vindo, meu querido. E fazendo as minhas corridinhas no meio tempo de tudo isso. Do hora H, porque a gente convoca, ele fica com vergonha de dizer isso. não. Não, mas pelo contrário, tem às vezes que eu me convido também, né? Eu convido e o Rafael Serra manda nele. É isso, exato, nosso editor-chefe. Meu querido, eu tenho uma pergunta para você. Claro. O que quer dizer Lula com 46 contra vários candidatos e os outros candidatos? Vamos deixar Tarcísio para daqui a pouco? Vamos falar dos outros candidatos? Todos cravando ali na casa dos 36%. Me parece uma consolidação forte de uma predisposição para votar em um candidato da direita, não necessariamente aquele que todos gostariam? É um pouco isso, sim, Thaís. Boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Hora H. O que acontece? Alguns outros dados que essa primeira pesquisa do ano, este é um ano que toda pesquisa eleitoral precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral e nós só divulgamos aquelas que são registradas. Isso é importante em nome da transparência e da legalidade do processo. O que acontece? Tem outros dois pontos que ajudam a gente a entender isso. A pesquisa mostra que Lula é o nome que tem mais voto espontâneo, ou seja, na primeira pergunta do pesquisador, depois de pegar os dados da pessoa, o nome, gênero, escolaridade, renda, etc., quem que você vai votar para presidente? O Lula tem já 32% de saída. Um terço do eleitorado já diz que está com Lula por esse levantamento. Mas é uma posição consolidada dele também há anos, né? O presidente está ali e está lá, enfim, é dado ali como certo. Isso é o copo meio cheio do presidente. O copo meio vazio que te responde à tua primeira pergunta, por que os nomes da direita, sejam eles quais forem, com maior ou menor taxa de conhecimento, é claro que Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro têm mais conhecimento do que Ratinho Júnior, do que Romeu Zema, do que Ronaldo Caiado, a despeito de serem governadores de estados importantes. Por que isso? Porque Lula também é o candidato mais rejeitado, que é natural pelo nível de conhecimento dele, mas porque há uma sensação de fastio, de cansaço com nomes que já estão na política há muito tempo. No caso de Lula, há 40 anos ali no cenário político brasileiro e disputando, né, das 10 eleições presidenciais mais recentes, o nome dele esteve diretamente em 6 e vai para a 7ª eleição. Quer dizer, já há uma sensação de cansaço. E isso se percebe quando se pergunta, Lula merece um novo mandato? A despeito dele liderar as pesquisas, praticamente metade diz que não mereceria ficar na presidência. Então ele acaba sendo escolhido por falta de opção melhor. E aí, já conectando com a futura pergunta que você vai me fazer sobre Tarcísio, neste momento é o governador de São Paulo quem aparece como uma alternativa melhor ao presidente dentro do atual cardápio. Mas isso também tem uma explicação até geográfica que vou deixar para quando você me perguntar. Vamos lá. Eu quero fazer um apontamento aqui e lembrar do editorial da revista The Economist, na semana passada, dizendo que Lula não podia ser novamente candidato, já está com mais de 80 anos, pontuando ali um problema que é óbvio no Brasil de renovação política, é uma coisa que atinge a todos os lados, mas no caso da esquerda brasileira, especialmente no caso do PT, é gritante, porque Lula continua isolado e sozinho na liderança do partido e do movimento de esquerda. E o Brasil, eu acho que dá para entender, Yuri, esse cansaço, porque a gente chega em 2026, um país jovem, nós somos um país jovem ainda, né? E nossa democracia mais jovem ainda. Nossa democracia mais jovem ainda, né? Assim, será que nesses anos todos o Brasil não conseguiria ter colocado, desenhado ali, preparado um líder de esquerda mais jovem? Não é etarismo, não, gente. Não tem nada a ver com etarismo. Tem a ver com a representação, a identidade do país e por aí vai, né? Agora, o quanto Tarcísio, que a rejeição a ele é pequena, talvez explique parte em função dele não ser tão conhecido, mas repete aqui o copo meio cheio, o copo meio vazio de Tarcísio. No caso do governador de São Paulo, o copo meio vazio, digamos assim, é que falta... a própria pesquisa dá uma pista política disso. Quando ela faz a simulação de primeiro turno com Tarcísio de Freitas, pressupõe que ele só será candidato se conseguir unificar todas as demais forças. No caso dos outros governadores, não. Ratinho Júnior do Paraná, por exemplo, aparece candidato a despeito de Flávio Bolsonaro também ser colocado no cenário ou Michele Bolsonaro. Então, existe uma conjuntura política ali, o desafio político para Tarcísio de Freitas é conseguir se consolidar como um nome único.
E esta é a questão que a gente vê hoje nesta tensão família Bolsonaro e Tarcísio. Próximos, mas não tão conectados assim, a ponto de ser um ou outro, né? De ter essa certeza de que ou o Flávio ou o Tarcísio será o candidato do grupo com o grupo unido. Não existe essa confiança. O copo meio cheio para Tarcísio de Freitas é que, a despeito de ainda não ser nacionalmente conhecido, embora mais conhecido do que os outros governadores, ele parte de um patamar muito forte, que é o estado de São Paulo. Sendo um governador bem avaliado no estado de São Paulo, naturalmente ele sai com um ponto de partida de eleitorado mais forte do que os seus demais, do que os outros governadores, por exemplo. Romeu Zema também é bem avaliado em Minas, mas não sai com o mesmo ponto de partida forte. E até tempos atrás, aqui para o nosso site, Thaís, eu escrevi uma análise que mostrava que, se Tarcísio sai candidato à presidência com a força que tem aqui em São Paulo, pode ter um trunfo que, por exemplo, Lula teve em 2022, quando venceu Jair Bolsonaro lá na Bahia. Não era governador da Bahia, por óbvio, mas é o maior estado mais populoso, que o PT era muito forte, era governo e que catapultou, né? Lula abriu mais de 3 milhões de votos no segundo turno contra Jair Bolsonaro lá em 2022. Isso faz diferença numa eleição que vai ser decidida no Photochart. Então, esta potencial vantagem que Tarcísio teria como candidato a presidente com o eleitorado de São Paulo, vencendo, por exemplo, 60 a 40 nos votos válidos do candidato da esquerda, isso pode fazer a diferença. Qual que é a minha referência disso? É o que quase aconteceu em 2014. Aécio teve quase 2/3 do voto em São Paulo. Ele não ganhou aquela eleição de Dilma Rousseff porque ele acabou perdendo em casa no estado de Minas Gerais. Onde ele tinha uma aprovação também gigantesca. Tinha saído do governo em 2010 com uma aprovação forte, mas não conseguiu manter no estado como um todo. Sim. Lá em 2014, e Dilma no Photochart ganhou, e aí Minas, lá naquela eleição de 2014 e em 2022, manteve uma escrita que a gente vai colocar à prova agora em 2026. Quem ganha em Minas ganha o Brasil. Vamos ver se vai ser de novo assim.